Paz, irmãos. Convido os irmãos nesse momento a abrir as suas Bíblias em Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14, verso 1. Diz o seguinte: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derriba. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos nessa noite. Pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor edifique-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre a mulher sábia. E é de se admirar-se como as mulheres hoje em dia, têm se inserido na sociedade. Como nós, mulheres, temos nos inserido no nosso comportamento, nas nossas opiniões, principalmente como nós temos criado espaços de debates nas redes sociais. Mas será que nós temos criado espaços de diálogos sábios no nosso lar? Será que nós podemos conversar com o nosso marido, com os nossos filhos sabiamente? Será que nós temos sido exemplos de mulheres sábias dentro da nossa casa? Será que nós temos edificado o nosso lar onde nós vivemos? E hoje nós vamos falar sobre o interior da mulher sábia, porque do interior é que existem lutas. Nós lutamos contra os nossos medos, inseguranças, preocupações, ansiedade, dúvidas, aflições, tristezas, raivas, e até lutamos também muitas vezes por tristezas profundas que existem no nosso interior. E outros sentimentos também que não só ficam no nosso interior, mas eles se sobressaem a partir do momento como nós agimos e falamos. E é interessante notarmos que sempre nós cuidamos da nossa aparência. Nós sempre estamos nos arrumando, nossos cabelos, colocando batom, pintando as unhas, nos depilando, fazendo sobrancelhas e tantas outras coisas para ficarmos mais bonitas e lindas. Mas como está o nosso interior? E o nosso interior, como ele fica? Será que nós temos investido a nossa vida espiritual da mesma forma? E é interessante notarmos que a mulher sábia, cheia de sabedoria, e sabedoria é um substantivo feminino que caracteriza de uma pessoa sábia, que significa um conhecimento extenso e profundo sobre várias coisas, ou de um tópico em particular. E sabendo disso, que a sabedoria, que a mulher sábia, ela tem um conhecimento extenso sobre as áreas que tem ao seu redor, e nós podemos elencar hoje sobre as características do interior da mulher sábia. E o interior dessa mulher sábia, primeiramente, ela entende que ela é guiada pela palavra de Deus. A mulher sábia busca a Deus, e essa busca se refere à palavra de Deus. A palavra de Deus, que ela entende que ela é luz para o caminho. Ela nos orienta de como nós devemos nos comportar como mulheres cristãs. Ela nos diz quem somos em Deus. Ela nos diz, e essa mulher entende primeiramente, por meio da palavra de Deus, que ela é criatura de Deus. E ela entende também que é filha dele também, de Deus. A Bíblia nos diz em João capítulo 1, verso 12, que o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes os direitos de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós devemos ser guiados pelo nosso Pai, pelo nosso Deus. Assim como o filho é educado pelo seu filho, nós, filhos de Deus, nós devemos ser orientadas por Ele para nos comportar
andar como tal, como Ele quer, como mulheres cristãs cheias de Deus. Mas qual o caminho nós devemos percorrer para termos o nosso interior edificado? Somente pela palavra de Deus. É no nosso meditar diário que nos faz pessoas parecidas com Cristo. Mas como posso ser guiada pela palavra de Deus se eu não leio a palavra de Deus? Se eu não separo um tempo para ouvir a voz de Deus? A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela edifica o nosso homem interior. E esse homem interior precisa ser renovado a cada dia. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela age em prol da nossa vida. O interior da mulher sábia é guiada por Deus e não pelo que as pessoas dizem. E nós podemos também caracterizar esse interior da mulher sábia. Ela é guiada pela oração. A oração é uma disciplina espiritual que nos conectamos a Deus, de forma a expor o que estamos sentindo e pensando. Na oração nós colocamos diante de Deus os nossos medos, as nossas angústias. É na oração que nós dizemos a Deus que dependemos da ação dele em nossas vidas, para que ele nos livre de todo mal, nos livre de nós mesmos, dos nossos temores, das nossas preocupações, das nossas ansiedades. E é sobre isso que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. E ainda ele diz uma afirmativa, porque ele tem cuidado de vós. É Deus que cuida das nossas vidas. É Ele que transforma interiormente, para que isso seja manifestado exteriormente. E o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, diz que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma, mas antes nós devemos fazer petições diante de Deus, que sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E diz o resultado disso, que a paz de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, Ele vai guardar o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Sei que nós vivemos dias de preocupações, dias de aflições, mas como posso aquietar o meu coração se a minha vida está difícil? Como posso tranquilizar a minha mente se não estou bem? Se estou angustiada, aflita, preocupada, não sei que atitude tomar. Você pode estar se perguntando isso. Mas a primeira atitude que nós devemos ter é nos colocar diante de Deus em oração. Peça a Deus que renove o seu interior. Busque uma vida de oração. Tranquilize o seu coração em Deus, pois não é ninguém a não ser Deus que pode acalmar a nossa alma. Só Deus pode renovar as nossas forças. Só Ele pode transformar a nossa tristeza em alegria. E a terceira característica dessa mulher que tem um interior, a mulher sábia do seu interior, a característica dela do interior dessa mulher sábia é que ela é guiada pela fé. A fé é um elemento essencial da mulher que teme a Deus. É a fé, é a confiança interior que Deus existe e que as circunstâncias podem estar difíceis, mas Deus está cuidando. Deus está presente. A fé nos faz andar mais firmes e confiantes. A fé nos coloca nos braços de Deus. A fé nos coloca nos braços dele e descansamos nele. A fé nos ensina a olharmos a vida de forma diferente, pois a vida não está sendo governada pelo acaso, mas por Deus. Uma das características de uma mulher que é sábia e que está sendo guiada por Deus, e não pelos seus sentimentos, não pelos seus medos, não pelas circunstâncias, mas ela tem a fé
em Deus que tudo será renovado, em que ela olha para Deus e confia nele, e que Deus está vendo todas as coisas. E por mais que seja difícil a circunstância em que se está vivendo, seja ela com o esposo, com o filho, com algum problema ou com qualquer outra coisa, que tem se estado triste, mas essa mulher sábia que teme a Deus, ela sabe que ela depende de Deus e que tudo isso pode ser transformado no tempo de Deus. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, verso 17, vai nos dizer que como nós podemos obter essa fé renovadora por meio da palavra de Deus. A Bíblia fala que, de sorte, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela só vem se nós buscarmos a palavra de Deus, se nós lermos a palavra de Deus, se nós buscarmos ser edificados por essa santa palavra. Mas como está a sua fé hoje? Como é que você se encontra hoje, mulher cristã? Você pode ser caracterizada como mulher sábia que busca a presença de Deus? Será que você pode ser caracterizada como uma mulher que tem uma vida de oração? Será que você pode ser caracterizada que é uma mulher que tem a fé em Deus? Se sim, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Se não, que nós possamos buscar dia após dia, sermos guiados pela palavra de Deus e que nós possamos buscar uma vida de oração, que nós possamos buscar e trilhar o caminho da fé, buscando ter essa fé confiante, uma fé que glorifica a Deus por meio das nossas atitudes. Que Deus nos abençoe grandemente em Cristo.